Olha ele Fala, aí. mestre Brambis. Tudo bem, Brunão? Beleza, e tu? Tudo bem também, meu. Primeiramente, obrigado aí por participar desse bate-papo. O Felipe já confirmou, está ouvindo nosso áudio, só para a gente fazer aquele último teste. É... Confete, primeiramente, cara, obrigado aí por participar do Data Logando, tá? Para mim é um prazer ter você aí com a gente, falando sobre um cenário que ainda a gente não decupou, e hoje a gente vai entrar nessa seara aí de entender um pouquinho mais sobre ciência de dados, com foco durante toda a tua carreira, encerrando na parte de pesquisa e desenvolvimento, que hoje você está fazendo essa parte, né? Cara, valeu demais também por estar aqui. Acho que venho acompanhando esse seu trabalho de divulgação dessa área de data, de analytics já há um tempo. É, bem, a ideia é eu me apresentar, né? Meu nome é Bruno, Sim, ah, exatamente. A gente vai é, chegar nesse ponto, mas vamos lá, né? Já. vamos lá, né? E, cara, eu estou trabalhando hoje, né, como cientista de dados no Grupo Boticário. Venho de uma trajetória começou um pouco na academia, trabalhando dentro da área de física mesmo, fiz mestrado, etc., e depois fui para o mercado financeiro. Dali um tempo eu empreendi, foi quando a gente se conheceu nesse caminho de startups. E durante essa época das startups mesmo foi que eu percebi que a inteligência da maioria das empresas digitais, né, das empresas startups que deram certo, eram baseadas nessa área de analytics, né? Era a parte de data analytics. E falei, poxa, então é sobre isso, cara, que eu vou começar a me especializar. Dali comecei a pegar curso, fui migrando gradualmente, desde a época que a gente trabalhou junto, e, e foi um caminho, assim, bem interessante, porque eu fui retomando a bagagem de matemática, estatística que eu já tinha, mas trazendo toda essa parte de programação que eu estava bastante tempo sem prática, né? Então, um pouco eu acredito que esse é um caminho que hoje em dia não tem idade, qualquer pessoa pode começar de tamanha demanda, e foi uma coisa bem legal é, de ter feito, que hoje eu me sinto muito mais realizado do que eu era até comparativamente quando eu empreendi, assim, né? Tipo, e, cara, hoje eu estou no Boticário trabalhando com ciência de dados mesmo, e mesmo lá, em 2 anos e meio, assim, eu fiz uma trajetória que começou dentro de uma área administrativa, migrou para uma área meio de business, de negócio, de inovação, e agora está entrando em operações, até pesquisa e desenvolvimento. Então, durante esses 2 anos e meio, eu tive essa oportunidade de fazer até um ciclo bem completo de experiências dentro do grupo, de uma indústria, né, com essa visão tanto varejo quanto operações mesmo, Legal, incluindo essa parte de pesquisa, que é a que eu acho mais interessante hoje em dia. bacana. O que eu acho que nesses 2 anos e meio você viu uma evolução muito grande da ciência de dados, né, cara? Quando você entrou para essa frente, acho que é um outro universo. A gente sabe que vai acabar se tornando um outro universo também daqui 2 anos, se a gente for ter esse comparativo, né? Total, É, total. Quando a gente percebe que assim as indústrias e empresas elas usavam ciência de dados como um software pago que fazia aquele trabalho para elas, né? Então, é, você ia lá, pagava a IBM que fazia aquele negócio, você instalava e aquilo ali previa sua demanda, havia sua malha de distribuição. O negócio era uma caixa preta e só os grandes técnicos da IBM ou de qual é o lugar que sabiam. Hoje, com a popularização do código aberto, tipo, dessa pegada que essas tecnologias abertas e também esse boom tecnológico, né? A gente hoje tem com chance de subir uma máquina na nuvem, pegar um computador fera, isso ajudou muito, acho que, a desenvolver a ciência de dados dentro das áreas de negócio como núcleo de inteligência mesmo, né? sem dúvida, sem dúvida. Golfete, então a gente vai seguir tua entrevista, acho que com algumas frentes que a gente quer entender e interpretar, obviamente.
Mas a gente vai aterrissar primeiro para explicar para as pessoas o que é a data science, o que é o cientista de dados, qual é a função dele, o que ele trabalha. Vamos aterrissar por esse lado, depois a gente vai começando a decupar toda a parte da ciência de dados em algumas frentes que você passou, do varejo, CRM, e aí a gente vai para o P&D também. Beleza. Cara, assim, eu acho que tem uma visão um pouco, um consenso corporativo, digamos assim, do que é ciência de dados. Então, é um ciclo onde você traz os dados, cria-se inteligência em cima deles, faz o seu BI, o seu Business Intelligence, entende o seu histórico, realiza diagnósticos, até o momento em que você começa a poder criar previsões, criar regressões, fazer explicações para o futuro, forecasting, prever o futuro, otimizar essas coisas, né? Ou seja, agora de todos os cenários possíveis que eu tenho para uma visão de demanda de um produto, de lançamento de um produto, agora eu gostaria de saber quais são, por exemplo, a maneira de eu colocar uma campanha ou investir nesse produto. Então, eu começo a tentar otimizar, digamos assim, custos, investimentos dentro disso, que seria uma visão de otimização, até o final, que eu acho que é um endgame dos data science nos locais, que é criar o que eles chamam de inteligência cognitiva, né? Ou seja, eu tenho ali algo inteligente que substitui um mega especialista sendo meu coach, me ajudando. Então, eu tenho trabalhos que são super operacionais, rapidamente uma rede neural aprende e faz para mim. Eu tenho um chatbot que eu pergunto coisas sobre o segmento do meu cliente e ele me responde. Então, eu acho que essa jornada de inteligência de dados, considerando a inteligência artificial, né, considerando o conhecimento que um robô pode tomar e decidir, eu acho que está dentro dessa visão de ciência de dados no geral. Mas, para mim, ainda é um conceito super em criação, assim, né? Hoje em dia, as empresas estão iniciando e as indústrias começando mais assim, do zero ainda, né? A gente é tipo uns mutantes lá dentro, assim, né? Mas uma coisa que é interessante sobre sobre a ciência de dados dentro de um ciclo é que você, no final, está muito mais sendo científico do que pensando, digamos assim, simplesmente no reativo, né? Ou seja, você está tentando criar uma representação daquele seu objeto de estudo, um modelo daquele seu objeto de estudo. Então, toda a estratégia de como se analisa um dado, como você vai fazer um modelo preditivo e etc., considerando essa etapa que é a ciência. Então, como físico que sou, acho que ciência de dados é muito mais sobre ciência do que sobre dados, assim. Legal. Bruno, então explica para a gente também, assim, acho que você tem uma visão muito, muito interessante, principalmente para quem a gente está falando com muitas pessoas aqui que estão assistindo a gente, sobre pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, a interpretação de pesquisa e desenvolvimento há 10 anos atrás é completamente diferente do que ela é hoje, né? A gente trabalhava muito mais com mensuração, muito mais com a parte científica mesmo, mas sem a parte dos dados, assim como a gente trabalha hoje. E hoje a gente tem esse novo posicionamento e essa nova interpretação que já estão trazendo cientistas de dados para a linha de pesquisa e desenvolvimento. Conta para a gente, então, como que é essa evolução do profissional do P&D no passado e o que se esperar de um profissional hoje de P&D e como esse departamento vem trabalhando uma transversal também, que acho que isso daí é um outro assunto que a gente vai chegar. Vamos primeiro... Nossa, cara, isso... Show! Essa pergunta é genial, porque assim, eu lembro 2005, 2006, dentro de uma das matérias que eu brincava que era matérias Discovery Channel, né, que quando você tem física você faz, que era de microscopia eletrônica, o pessoal pegava cabelo e serrava cabelo e tirava foto de microscopia eletrônica, né, e todo o algoritmo que fazia aquilo já era usando machine learning e tal, ou seja, naquela época
especializado para uma mensuração, para uma medida, etc., você já tinha as técnicas de data science, vamos dizer, né? Dentro de um software de análise de dados e coisas desse tipo. E não E era conhecido como data science na época, né? Não era o pessoal que fazia, também não tinha tanto glamour, a gente não era tão assediado. Eu brinco que o data science veio para, tipo, vingar os nerds, tá ligado? Porque a gente foi negligenciado por tantos anos, mas, enfim. Genial. Então, assim, dentro dessa coisa de microscopia eletrônica, você já via que tinha ciência aplicada ali e que a galera levava para análise de cabelo, tal. Já se falava nisso naquela época, né, nessa matéria. Quando eu fui para o Boticário, eu fiz essa coisa de ir para uma área de CRM, de segmentação de público, de inovação, recomendação de produto e tal. E, de repente, quando eu caio em pesquisa e desenvolvimento, você tem uma inteligência analítica, ou seja, o cara que vai lá e mede a cor de uma maneira que eu represente a cor matematicamente. Então, você tem um equipamento que faz uma leitura, essa leitura mostra, tipo, um padrão de picos de onda, na verdade, então o cara vê reflexos, etc., e começa a criar os números que representam aquilo. Eu, como cientista de dados, eu posso pensar assim, cara, será que esses dados eu posso trazer para cruzar com o segmento das pessoas que compram isso e, de repente, tirar uma coisa nova? Então, essa visão da transversalidade, eu acabei começando por ela, mas eu vou chegar... eu acho que ela é uma coisa muito interessante dessa, digamos assim, dessa visão de ciência de dados em pesquisa e desenvolvimento. Então, porque você tem o cara que está fazendo a pesquisa do produto, controlando lá o mecanismo que mede a cor, ou a solução que sua estrutura ela equilibra e, putz, eu posso levar para um produto, né? Porque imagina, eu estou fazendo uma embalagem, aí eu tenho uma solução que forma algum resíduo, ou que muda a fase, ou qualquer coisa assim dentro do vidro. Então, putz, não teve equilíbrio. E aí eu tenho um monte de dados de insumos, de elementos químicos, moléculas interagindo e se eles são equilibrados ou não. Ao mesmo tempo, eu tenho milhões de pessoas que consumiram produtos com aquelas moléculas em outros produtos. E aí eu posso fazer perguntas como, por exemplo, será que as pessoas que consomem, por exemplo, o hidratante, 99% de hidratação, um perfume com uma base específica de cheiro, será que elas notam essas diferenças moleculares? Será que eu consigo tirar alguma visão dessa, né? Então, isso ajuda no entendimento, como ajuda numa visão de futuro. Como, por exemplo, agora eu quero que meu robô, que eu já tenho essa representação do que é um perfume nesse espaço, digamos assim, matemático, nesse espaço de programador, cruzo com um monte de dado de gente comprando e pergunto, robô, quando eu devo, quem consumiria um perfume com esse cheiro? E aí eu tento entender, através desse meu histórico, se eu tenho um público-alvo específico. Muito dessa demanda, às vezes, ela já vem formatada, né? Você que é um cara de marketing, você tá ligado, né? Os caras já vêm com um briefing para você do que eles querem, mas dentro de uma área de pesquisa, você tem pessoas vendo várias viabilidades, né? O leque é muito, muito grande. Então, pensando assim em P&D tradicional, né, que era o cara que ia no laboratório, fazia suas medidas, fazia um relatório e dizia se algo era possível ou não, hoje a gente vê uma coisa assim muito mais avançada no sentido até de opções, assim, né? Isso passa do, sei lá, carro autônomo que sozinho faz o seu caminho até um perfume inteligente, né, que poderia se adaptar ao meu sentido olfativo, por exemplo, né? Entendi. Então quer dizer que, por exemplo, quando a gente está falando de ciência de dados e na pesquisa e desenvolvimento, vamos trabalhar no teu core hoje em dia, que a gente está lidando com cheiro, né? Do aroma, perfume e tudo mais. A gente consegue criar uma ciência de dados
baseada a interpretação do cheiro, quem teria um público, por exemplo, mais assertivo para gostar daquele cheiro. Então, a gente consegue fazer essas sensibilidades. Então, o que eu acho interessante nesse ponto, Golfetti, é a questão do... Temos análise de dados molecular, que a gente consegue chegar no dado molecular e cruzar com dado comportamental. É isso, cara? Cara, os dados estão lá, né? Como você vai Agora, e eu acho que essa é a provocação, né? Quando a gente fala assim, somos uns mutantes dentro desse mundo, é porque você tem um físico, um economista, um estatístico, um engenheiro junto, fazendo esse tipo de pergunta para os químicos e farmacêuticos, tudo numa mesma roda, né? Então, quando a ciência de dados, a gente não falou muito dessa visão corp e tal, mas quando ela nasce, digamos assim, de iniciativas nas áreas de negócios e elas podem ter comunicação entre si, eu acho que surge essa coisa do squad, do trabalhar junto, do uma pessoa tem uma ideia, o outro faz, e aí você tem um core central de tecnologia, né, de arquitetura tecnológica, que é de longe o maior desafio de todas as empresas, né? Você tem esses pequenos núcleos de inteligência que surgem às vezes quando, sei lá, eu e você estamos tomando café, você representa uma marca de perfume, você fala, Bruno, será que se a gente misturar o perfume X com perfume Y, um cheiro que sai, aí a gente vai num especialista em fragrância, de repente olha um modelo, e de repente começa o modelo matemático ali a seguir junto. E no final a gente pode chegar com, poxa, é possível um público do tipo esse comprar esse perfume por conta do histórico desse cara que é bem similar a esse perfume, por exemplo, né? Dá para você tirar, como eu diria, dá para tirar tipo um storytelling, uma história disso. Agora, o desafio maior dessas áreas de negócios, né, que estão às vezes muito longes entre si, é conseguir através de um reforço tecnológico, produzir, por exemplo, um simulador de fragrância. Então, vamos lá, eu desenho meus códigos, eu faço alguma coisa, você é o cara de marketing ou a menina que é a pesquisadora. Vocês não vão olhar código, certo? Vocês têm que olhar um sistema, vocês têm que olhar a tela. Então, assim, essa entrega do produto final ainda é uma coisa muito a ser descoberta, porque você envolve uma experiência dev, com uma experiência de arquitetura de banco de dados com segurança, com que o trabalho do próprio cara, né? Imagina, você faz um perfume que causa uma urticária na pessoa. Então você tem que saber o que você tem que misturar. Para isso você tem, sei lá, bancos e bancos de dados de reações adversas, com centenas de milhares de relações e produtos que você pode fazer. Esse é um trabalho acadêmico, já existe coisa sendo feita. Então você começa a relacionar isso com uma pergunta de negócios, do tipo, cara, será se eu fizer um perfume tal eu venderia? Então, respondendo sim, tipo, dá para fazer coisas num nível muito, muito, muito inteligente, interessante, assim. Inteligente no sentido de colocar inteligência na coisa mesmo, né? Tipo um borrifador que tem ali uma inteligência que sabe a quantidade de perfume ele vai soltar. Né? Ou uma caixa que junta os insumos de um creme específico para sua mão, porque ela já tirou uma foto da sua mão e notou que você precisa. Então é esse o caminho que essa área de cosméticos e ciência e tecnologia está seguindo, né? Entendi. Você vê uma área de pesquisa e desenvolvimento hoje sem ciência de dados? Eu acho que assim, a finalidade da área da pesquisa e desenvolvimento pode passar longe da finalidade de uma área de ciência de dados. Então, uma área de ciência de dados, ela muitas vezes é impulsionada por uma necessidade absurda de negócio. Então, no Boticário, por exemplo, foi a necessidade de ter uma área de demanda bem estruturada. Putz, 1.200 produtos, eu preciso fazer uma fábrica, produzir eles para 6 meses para frente, para 4.000 lojas espalhadas no mundo. Então, tudo isso é complexidade. E aí entra a necessidade de trazer data science. Muitas vezes o cara da pesquisa,
Ele é assim, né? Você chega no cara, ele é dono de um monte de técnicas laboratoriais, né, de análise, analítico, ou ele é um cara de inovação, de pesquisa, mas é um acadêmico, né, no fundo, assim, no seu dia a dia, na maneira de trabalhar. O Boticário ainda tem uma visão bem de negócio, de inovação, mas no fundo o cara é um cara de laboratório. E esse cara ele pode ficar só fazendo pesquisa. Ah, eu vou lá, faço o seu experimento para dizer se, putz, essa composição funciona, se esse produto realmente hidrata, e aí você faz pesquisa com pessoas, né? Tipo, eu pego você, pego eu, pego não sei quem, ah, usa isso, o que você sentiu, sentiu isso, sentiu aquilo. Então, essa inteligência, eu acho que ela precisa ser provocada a vir para a área de negócio, né? Você precisa ter um meio de acessar esses dados e trazer para dentro de casa e falar assim, poxa, se a gente já está criando ali na ponta, né, uma pesquisa, por que não usar o dado de consumo desses caras na loja, né? Por que não usar o comportamento das pessoas frente às embalagens, frente ao cheiro, que já existe, usar os comentários do Twitter, por que não usar os comentários do Facebook? Então, você começa a ter assim uma Uma provocação. mineração de informações para em prol da produção da pesquisa e do desenvolvimento de um produto específico, né? É isso aí, cara. É isso aí. Porque você fala assim, bem, o meu dá. E outra coisa, tem dois lados. O lado de, putz, será que esse experimento com esse produto que eu tô fazendo, sei lá, eu tô aqui fazendo esse experimento para o Boticário há 2 anos. Mas tem gente que fez isso há 25 anos. Será que ninguém nunca testou algo parecido com o que eu estou testando? Esse é um problema que ciência de dados ajuda. Pega o histórico, repete, prevê e entende se às vezes você precisa ou não fazer esse teste. Outra coisa é, pega os resultados desse teste, cruza com dados maiores e traz uma visão interessante de futuro. Coloca numa previsão de demanda, pensa o quanto isso pode qual segmento pode consumir. Então, eu acho que acho que há uma provocação das áreas de negócio para que pesquisa e desenvolvimento tenha ciência de dados, mas eu acredito que é isso, tá? A gente está super no começo, tem muita oportunidade nessa área. Eu tenho amigos que estão na área de P&D em ciência de dados em outras indústrias e assim, é uma coisa em absoluta fervor, assim, acho que é muito interessante até se alguém interessar, tá ouvindo isso, e buscar trabalho nessa área, porque tem, assim, né, tem muita coisa aí, ainda tá assim, putz, em limpeza de dados, organização dos dados, né, a gente ainda tá nesse movimento, né, Entendi. tipo, que assim, um exemplo, assim, como eu vou fazer um modelo para entender batons se as propriedades do batom ainda não existem num banco de dados. Entendi. Aí as propriedades é tipo cor, tipo, sei lá, porosidade, né? Aí tem infinitas coisas que o pessoal mede ali. Legal. A gente está falando bastante da área de P&D focado para Boticário, que é, no caso, perfumes, né? Que tem toda essa parte, não só de perfumes, mas toda a parte de beauty aí, né? Cosméticos, né? Então, quando a gente olha para um outro cenário, vamos tentar trazer dois cenários diferentes, que eu acho que seriam muito curiosos. Eu sei que não é a tua atuação, mas acho que seria legal saber a sua opinião sobre dois principais cenários. Primeiro, seria vamos supor, a indústria automobilística, que a gente está entrando em bens duráveis, e outra seria a gente falar um pouquinho, bens duráveis você já falou um pouco da indústria automobilística, da parte do carro autônomo, que acho que é legal a gente talvez aprofundar um pouquinho isso, como que é a parte de P&D nesse cenário, e também para uma indústria alimentícia, que eu acho que existe muita oportunidade também, principalmente quesito pandemia, que a gente está falando do novo normal aí. Então, será que o hábito vai mudar? Será que não vai mudar? Como a pesquisa de desenvolvimento de produtos pode atuar nessa visão? A parte de carro autônomo, que eu acho que é uma coisa que é super onda, né? Todo mundo fala, é uma coisa que um dia é sonho da galera do Uber ter isso, né? Até os drones voadores e tal. Então eu penso assim, seja
no bens duráveis, seja numa indústria alimentícia onde a ciência é, digamos, nutrição, saúde, né? Você está falando, tipo, sei lá, a quebra de aminoácidos daquele produto se vai alimentar, e o cara, ele também está ali fazendo medida dentro de pesquisa e desenvolvimento em ferramentas com um nome que você só vê em faculdade, sei lá, espectroscópio, né, espectrofotômetro, coisas que é só quem gosta de laboratório mesmo que vê, né, mas que você está, no fundo, procurando composições de moléculas das coisas. Mas, assim, o fato é que a ciência é que importa, né? Então, a ciência do carro autônomo, ela está ligada à física de movimentação de corpos rígidos, ela está ligada à robótica, ela está ligada a reconhecimento visual, ela está ligada a diversas características assim que tem a ver com o produto dela. Então, enquanto que o alimentício, por exemplo, se a gente tivesse que fazer uns sucrilhos, né? Nosso desafio agora é, vamos fazer uns sucrilhos, eu quero, tipo, ter uma nutrição X, com uma cor Y, uma crocância Z, aí você começa a falar que os caras têm 500 mil variáveis que você nunca imaginou que tem, né? Tipo, e é muito engraçado, porque isso é a ciência, né? É você descobrir, quando você compara N sucrilhos, o que difere um sucrilho de outro? E aí achar a melhor representação dos dados para explicar essas diferenças. Eu acho que esse é o trabalho mais interessante, assim, de um cientista de dados. Seja qual que, a atuação que for, né? Se eu estou olhando um produto, você vai fazer só uma representação, né? O fato é que às vezes o framework de trabalho, né? Ele permite que você use as mesmas ferramentas, mas a ciência, a história que você conta é totalmente diferente de um caso para o outro, né? Legal. No seu dia a dia de P&D, não sei se obviamente você pode compartilhar ou não, mas algum estudo interessante de ciência que vocês fizeram, se puder compartilhar, pô, acho que seria super legal a gente visualizar. Aqui existem coisas que a gente está fazendo e que são muito legais e ainda não saíram, então, claro, eu não posso falar, Obviamente. mas tem coisas muito interessantes, como de entendimento interno mesmo, né? Que são mérito, putz, desse trabalho interdisciplinar, com pessoas de diversos tipos de conhecimento, né? Tipo, você tem um cara que é economista, um cara que é estatístico, um cara que é físico, uma pessoa que é matemática, todo mundo junto e às vezes trabalhando numa coisa como, putz, se eu colocar 1 milhão para, sei lá, todo mundo sabe que se eu botar o Rodrigo Santoro em alguma coisa vai vender pra caramba, por exemplo. Não importa, né? Posso a gente botar o Rodrigo Santoro falando datalogando, todo mundo vai querer, né? Não importa. Mas a pergunta é, será que se eu pegasse esse dinheiro, né, do Rodrigo Santoro, sei lá, 2 milhões, e dividisse em várias coisas de 100 mil, qual seria a melhor composição, tipo, entre eu fazer uma coisa no Instagram, um Twitter, botar um dinheiro num YouTuber, ou seja, hoje em dia você tem um leque, e eu vou fazer eventos de RP, tipo, sei lá, uma festinha com a galera, ou uma promo muito interessante, uma visita, qual é a melhor estratégia? Né, tipo, para um. Então, acho que tá aí, sabe? O nosso um caso, né? Eu me perdi. Qual era o caso que eu ia contar? Era o de demanda. Né? Ou seja, você conseguir fazer uma previsão de demanda muito assertiva. Isso é super um mérito de um trabalho em equipe ali. Eu acho que foi um núcleo, deu tão certo que um grupo de 3 pessoas dentro de uma coordenação hoje se tornou quase metade de uma diretoria, né, inteira. Então é uma área de dados que evoluiu exponencialmente, assim. Eu acho que esse é uma coisa super interessante. Agora, de pesquisa e desenvolvimento mesmo, eu posso falar de outros cases, né? Tipo, alguns cases da L'Oréal, umas coisas assim, né? Às vezes é bom nem eu falar de quem é, mas tem cases interessantes. Tem cases, esse que você tira foto, né? Tem 2 de visão computacional muito interessante.
você tira foto do seu cabelo, couro cabeludo mesmo, e já vem para você uma relação de produtos. Então, relativamente complicado, né? Não para gente, porque a gente às vezes não. Mas assim, para quem tem, para quem gosta de cuidar do cabelo, compra um monte de coisa, cara, nunca o que a gente entrega no cabelo é um produto. Você tem que usar esse produto, depois esse, depois passar esse, esperar meia hora. Aí passar esse, passar não sei o que, mais meia hora. E assim vai. E aí, e é isso que no laboratório é isso que eles fazem. E é isso que tem que fazer para dar certo. Então, a combinação de produtos não é trivial. E isso é interessante porque vai muito do couro cabeludo, do tipo de fio e tal. E outro que também é interessante é esse que você imputa seus dados, tem todos os seus desafios no sentido de lei de dados, né, da LGPD, mas você tem dentro de uma base de inteligência que está na nuvem, dados de várias peles. Aí você tira a foto da sua pele, ele combina na hora os insumos de uma hidratação específica com a cor específica, você pega isso, passa no rosto, você tem uma base, um protetor solar, uma hidratação. Então, esse tipo de produto que envolve embalagem inteligente com produto inteligente meio que já está sendo feito, né? Já existe pelo menos foram apresentados em algumas feiras, algumas coisas desse tipo, né? Legal. Então, cara, a área de cosmético assim, uma área com muita inovação, muita mesmo. Já que o assunto é cabelo, eu tenho grande expertise nisso. Eu acho que existe uma questão assim, que podemos perguntar. Quando a gente fala de P&D, eu acho que eu vejo muito mais. A gente está vivendo uma época que, não só o marketing, mas eu vejo que está acontecendo em diferentes áreas, que a gente está conseguindo cada vez mais ser assertivo numa mensagem, ser assertivo numa comunicação, ser assertivo até num produto para uma pessoa. Quando eu falo de comunicação, hoje em dia os dados me permitem falar com uma pessoa certa, com a mensagem certa e indo atrás do que ele realmente quer. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente tende a acreditar que os produtos eles tendem a ser customizados cada vez mais para cada tipo de pessoa? Putz, cara, essa é uma ótima pergunta. E essa é uma puta de uma bandeira de, assim, diversas empresas. Você quer acertar o momento certo e o produto certo. Então, a provocação dessa área de das indústrias de transformação, ou seja, pega o insumo A, o insumo B, transforma, aí vira varejo. Aí vem todas as estratégias possíveis de marketing para aquilo virar varejo. Mas quando você pergunta a prévia, você fala assim, cara, agora eu quero mudar as composições para chegar em outro tipo de venda, outro tipo de produto. Eu acredito que a resposta é que as pessoas vão querer cada vez mais produtos para elas querem sentir que é para elas, então hoje já é assim, você já avisa todos os robôs do Google antes de comprar uma coisa, né? Você vai lá, geladeira, aí passa se você comprar na hora, você fala assim, não, errei, né? Você tem que avisar os robôs, aí porque a gente está na inteligência artificial ainda na pequena crosta, assim. Eles só sabem que eu quero comprar. Aí alguns eu faço parte de uma segmentação, outros de outra, aí começa a vir umas promos. Sim, mas do ponto de vista de produto, assim, esquecendo um pouco a comunicação, eu trouxe a comunicação como um exemplo, mas do ponto de vista de produto, eles vão ter um shampoo assertivo para o Bruno? Tipo, por exemplo, tem uma pele X que tem uma queda de cabelo, que tem isso, que tem aquilo. Tipo, é um produto específico para o Bruno. Por exemplo, a gente vai chegar nesse cenário de cada vez um produto mais customizado e possivelmente um pouco mais caro, se eu quiser, obviamente, pagar o preço, ou não? A gente vai ainda continuar desenvolvendo em nichos, digamos assim? Vamos chegar a um nível pessoalidade, eu acho que é a coisa do você quer customizado ou personificado, né? O pessoal
usa muito esses dois termos, um para dizer, bem, eu quero algo que seja do meu nicho e eu quero que acertem o meu nicho, e o outro não, eu quero eu fazer. Então eu quero chegar, né, isso já tem até em vários lugares do mundo, um lugar que você entra e eu faço o meu perfume, eu faço o meu creme, eu faço o meu shampoo. E assim, é muito engraçado, essa é uma pergunta que eu também fiz para muita gente lá e ainda eu não tenho ainda uma resposta. Lembra daquela cena do Vingador do Futuro, do Schwarzenegger, que o cara vai entrar, eu acho que na Recall, onde eles vão fazer toda aquela treta com eles, e tem uma menina pintando a unha assim, e aí ela muda a cor da unha dela, né? Tipo, ou seja, um esmalte inteligente que muda a de cor, tal. Isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, tal. Então, é uma das minhas curiosidades, assim. E eu acho que um filme, sei lá, 1908, final dos anos 80, já tinha uma visão de que, poxa, será que eu quero ter 15 batons de cor diferente? Porque eu não quero ter um batom e esse batom para o meu lábio tem uma cor, né? Porque eu não posso ter as bases dos meus perfumes, porque meio que eu sei as bases do que eu gosto. E eu misturo e eu faço o meu perfume. Então eu acho que essa é uma tendência sim. Isso vem junto com essas coisas da gourmetização, vamos dizer, entre aspas, que é eu te levo uma experiência, eu não estou te dando um produto. Como eu crio um product as a service, né? Como é que eu faço um produto se tornar... Porque aí eu não sou o especialista que faço o seu produto. Eu levo você, né? Eu sou o especialista que ajudo você, né, a fazer. Uhum, exatamente. Ó, tem o ponto do Rick Macedo aqui, né? Um caso legal é o da Zozo, uma loja de roupas japonesa que oferecia um app para tirar as medidas das pessoas e ele apresentava as opções que vestiam melhor na loja. É um modelo Pois é. de pesquisa e desenvolvimento. Puta, cara, isso é maravilhoso. Imagina você não precisar ficar horas esperando alguém experimentar, porque eu, particularmente, compro errado, volto e dobro as asas. Agora eu queria que você falasse, acho que 2 pontos que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais. O primeiro é falar um pouco da parte cognitiva, que acho que a gente já puxando, né? Porque quando a gente fala de parte cognitiva, a gente está falando já um pouco de futuro da área de DP&D. Se você puder falar isso e depois a gente abre para perguntas, se as pessoas já quiserem colocar a pergunta aí, fiquem à vontade, enquanto ele vai explicando essa frente de cognitivo versus ou em pró da evolução da P&D. Boa. Cara, eu vejo assim, essa coisa do o que é o cognitivo, eu acho que também é uma provocação. Eu não sei como é isso fora, digamos, do meu grupo de trabalho. Eu acho que o pessoal que eu trabalho tem uma visão muito parecida, a gente compartilha de visões muito parecidas. Eu acho que isso é muito importante para que a cultura analítica também sobreviva na empresa. E a gente olha em 4 grandes pilares, assim, produtos que está based em P&D mesmo, em pesquisa, em marketing, na visão de marketing, de CRM também, mas principalmente de produto. Consumidores, então quem é a pessoa que está comprando e como ela é, tipo, o segmento que ela participa, tudo, eu quero saber tudo dela, porque eu tenho produto para todas as classes, para todos os tipos, para todos os estilos, então eu preciso saber. A outra é o planejamento, então como eu planejo, dado que eu já tenho uma visão boa de produtos, uma visão boa de consumidores, como eu planejo, e por fim, como eu analiso tendência. E tendência eu acho que é um pilar separado disso, porque a tendência, ela é por si só algo que possui uma representação nos dados. Então, se fala assim, eu tenho Google Trend, eu tenho pessoal indo atrás, pensa essa coisa loucura de Covid, o que o pessoal começou a ir atrás de, tipo, sei lá, cloroquina, nunca ninguém nem sabia o que era isso, agora tá todo mundo indo atrás, tentando se formar e tal. Então, a história de uma tendência, ela às vezes é muito difícil de ser contada. Tipo, batom roxo explodiu. Por quê? Aí você precisa tentar explicar. Então, a gente vê bem separado
E essas 4 áreas, né, esses 4 pilares, não necessariamente crescem juntos, mas para todos eles você pode ter uma visão de cognitivo. E o cognitivo tem a ver com, eu não só tenho uma inteligência artificial, mas eu tenho uma inteligência artificial que pensa sobre cenários futuros e me ajuda a tomar decisão. E essa coisa do cenário futuro, entre várias coisas, ela fica ali minerando dados, cruzando informações, trazendo dados da internet e falando assim, ó, Bruno, putz, pensando em produto, essa composição que você está falando em algum momento vai dar errado, porque começou um pessoal na Europa a falar tal coisa, não, tipo, sei lá, está associado a, por exemplo, algum tipo de risco ambiental que nunca se soube, né? Ou alguma reação no corpo que, putz, porque essas coisas acontecem, né? De um dia para o outro, os órgãos mundiais podem falar, meu, não consumam mais isso daqui, ou não pode usar mais aquilo ali. Então você precisa ter olhos atentos para essas coisas, né? Um cognitivo é um olho atento para essas coisas nas redes, né? Da perspectiva de planejamento, é ele me falar quando eu tenho que promocionar um produto, qual é a minha estrutura de portfólio que eu tenho que lançar, porque eu tenho trocentos produtos, né? Eu vou lançar em fases, nem todos eles eu vou querer dar foco no momento, nem todos eles eu vou botar um Rodrigo Santoro. Então, assim, cada hora é uma coisa. Hoje, todas essas decisões, elas são descentralizadas e tomadas com base em silos de dados. Então, o cara tem o reporte dele e ele entende. Onde entra a ciência de dados? Cruzando essas informações. Onde entra o futuro da ciência de dados? Essas informações cruzadas alimentam robôs que fazem essa parte de trazer já uma solução possivelmente pronta, né? Tem muito pouco no mercado sobre isso e o único que eu tive acesso a entender a proposta é daquele Wolfram Alpha, que para os engenheiros é quem faz aquele matemática, que é um puta software. O Murta do Lookbox, que gosta muito do matemático, do Wolfram, mas é um físico genial. Como exemplo na entrevista dele também. Então, acho que, cara, dentro dessa visão do que é o cognitivo, eu acho que aí entra um pouco uma visão de futuro, tipo, estamos falando de 10 anos, até 10 anos, então a gente é muito provocado a, em equipe, fazer visões de futuro. Então a gente olha futuro 2, 3, futuro 6, 7, futuro 10, 15. O cognitivo, minha visão, e eu acho que, no geral, a visão, um consenso entre as consultorias que pesquisam sobre isso, é que é algo que está sendo testado em P&D hoje, mas ainda tem um roadmap de quase 10 anos para que isso se popularize até, né? E as pessoas também se acostumem, porque um cognitivo pode ser um frasco que me avisa quando vai acabar, por exemplo, né? Bem, do tipo assim. Então, a área da embalagem pode ter essa visão cognitiva também de, poxa, o Bruno já usa tanto de perfume por dia, ele já comprou tal perfume, a embalagem tal, aí ele avisa a loja e me avisa, sabe? Tipo aquela geladeira inteligente, né? Que no nosso caso só ia ter cerveja, não é brincadeira. Então, deixa eu acho que uma última curiosidade que você falou em relação a tempo também. A ciência de dados, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, ela vai encurtar esse tempo de pesquisa, em média, de pesquisa e desenvolvimento ou não? Ou vai continuar o mesmo, a gente só vai aprofundar e criar produtos cada vez mais específicos para as pessoas? Com certeza absoluta. A gente chama time to market. O tempo entre eu elaborar uma proposta e chegar no mercado. Esse daí é o que faz todas as grandes empresas olhar e falar, putz, como é shut up and give me money. Give me money. É tipo isso. Cara, eu vou colocar o dinheiro nisso daí, porque
e ainda mais empresas que têm esse ciclo de lançamento muito alto, né? Então os caras, eles são bem afoitos assim para diminuir o time to market de um possível lançamento, até porque se der errado, você gasta muito o tempo de pesquisa, é um tempo que a gente está falando de milhões de reais, né? Tipo, não é uma coisa barata fazer uma pesquisa, é muito caro, tipo, fazer uma pesquisa para um produto. É verdade. Bruno, obrigado pelo teu bate-papo. Para mim foi extremamente enriquecedor. Acredito que hoje a gente está com uma audiência super relevante aí. Então, cara, Legal. mais uma vez eu gostaria de te agradecer por essa aula aí sobre ciência de dados no foco de pesquisa e desenvolvimento. E, putz, eu queria agradecer todo mundo também que participou, que foi, acho que, um bate-papo maravilhoso aí. Zé, boa. Cara, obrigado também por ter chamado. Estamos aí, se precisar conversar até para o pessoal, assim, o que eu finalizaria falando quem tem interesse nessa área, procure, assim, estudar Python, começa a entender um pouco mais desse trabalho que ciência de dados realiza e pode procurar indústrias, porque isso vai ser o futuro das indústrias, né? Eu acho que elas ainda estão atrás, elas estão atrás um pouco das startups, né? Das empresas digitais bem atrás, assim, tem muito caminho pela frente. Tem um pessoal falando aqui, né? O assunto rendeu aqui, a gente já falou tchau, mas tem duas perguntas aqui. Uma do Boa, manda bala. Rod Rafanas, que o perfil do consumidor é mais influenciado pelo gosto pessoal ou pela moda, tendência? Qual é o peso dessas variáveis? Primeiro essa e depois tem mais uma aqui. Boa. Cara, eu acho que você tem os dois movimentos. Você tem produtos bem específicos que vão com a tendência. Então, maquiagem é um tipo de... Você tem pessoas que têm, digamos, seu estilo de maquiagem no geral, mas é um produto muito sensível à tendência. Se começar a ter influencers que usam uma coisa, etc., começa a virar uma tendência, maquiagem é uma coisa que pega, mas, por exemplo, o perfume é uma coisa super pessoal. Então você tem um público super fiel em perfume. E eu acho que para qualquer produto que tem um pouco assim, eu acho que é muito interessante porque no final, isso também é um pouco a ciência disso, a gente está falando de extensões da personalidade das pessoas, como elas se sentem bonita, o que elas gostam, né? Então, você fala assim, bem, uma maquiagem é claramente algo que você faz um efeito, você quer que a pessoa olhe e fale assim, nossa, que maquiagem bonita, tal, ou você quer uma coisa super delicada. A mesma coisa um perfume, eu posso pôr um perfume assim que, putz, todo mundo chega e fala, nossa, perfume bom, tal, e outro que não, só quero para mim. Ambas as situações dizem muito sobre quem eu sou, o que eu gosto de projetar com aquilo que eu uso. Tem uma visão de autocuidado, né, também. Então, um creme hidratante que faz bem para minha pele, eu vou continuar usando, e se a tendência mudar, bem, aquele é o meu creme, né? Então, a gente vê, quando a gente tem muitos clientes e você segmenta, o interessante é isso, no cruzamento dos dados, você pegar, esse é o cara que segue tendência, essa é a galera que gosta dos produtos dele, essa é a galera que, enfim, que gosta de novidade, né? E assim você vai classificando os seus clusters, né? Legal. A pergunta do Dans Ferreira aqui agora. Ele falou que um dos grandes sucessos do time de Data Science foi a assertividade da previsão da demanda do Boticário. Como foi adaptar esse modelo preditivo com a chegada do Covid-19? Uma boa pergunta. Uau! Perguntaça! A equipe que faz isso, eu não sou mais parte da equipe que faz isso, né? Mas essas discussões aconteceram. Eu participei assim de orelhada de algumas, até por curiosidade. Mas o fato é o seguinte: se você vê uma situação que é totalmente atingida por variáveis exógenas, né, fora da sua previsão, e ela nunca existiu no seu histórico, uma das possibilidades é você pega o histórico, você vê o quanto essas variáveis de fora modulou
a nova demanda, aplica essas variáveis em todo o histórico, simulando um histórico, e dali faz previsão com um novo histórico, digamos, com esse funil da visão de hoje. Então, você replica, digamos, o Covid para o passado e pergunta sobre o futuro. Essa é uma das maneiras que a gente pode fazer. Tem várias maneiras de se fazer isso, né? Acho que um dos cientistas de dados que trabalha com a gente está até aqui. Se ele quiser falar alguma coisa além... Legal. Enquanto isso, a gente vai Lucas. aproveitando também para responder a pergunta do Pablo, também, que tem bastante pessoal de humanas aqui, então seria super legal. O que vai restar, o Pablo está perguntando, o que vai restar e onde, como os profissionais de humanas contribuem nesse cenário de data? Cara, isso é uma pergunta que parece assim, que mostra tipo um certo medo, assim, e esse medo é real. Na empresa a gente encontra esse erro. Às vezes eu falo, e eu gosto, sou muito empolgado, tal, falando, né, porque os robôs vão dominar o mundo, tal, esse povo fica doido, eles querem, eles falam assim, porra, que ele está falando, e parece que as pessoas serão de alguma maneira substituídas, mas o fato não é esse. O fato é que essa coisa de representar os dados, né, e descrever uma coisa, ela é também interpretativa no final. Então, eu tenho uma visão data-driven, que eu pego os dados, faço meus modelos e entendo qual é o meu futuro. Mas para eu escrever e entender o diagnóstico, para eu conseguir comunicar isso com as pessoas, para que não só o que eu produzo seja digerido por alguém saiba, mas para que isso se torne um movimento da empresa, as pessoas precisam ter uma comunicação muito clara, a história do que está acontecendo precisa ser muito bem contada. Então, no nosso projeto com perfumaria, faltou só um sociólogo, né? E a gente viu que precisava, porque quando você fala assim, quais são as variáveis de um perfume, cara, a gente está falando desde da base química até neurociência, até o que uma pessoa sente quando ela sente um cheiro, se ela lembra da avó dele, e essa subjetividade, né, ela tá dentro do campo da humanas, ela tá dentro do campo das palavras. Então, o fato é, comunicação é tudo, pessoas é mais importante do que números e modelos. Então, se as pessoas elas não se tocam com aquilo que você entrega, não adianta você ter tipo, uma mega máquina com várias redes neurais, etc. Né? Então, eu acho que o cenário, para quem é de humanas, seria entender um pouco mais sobre essa coisa do data storytelling e ler um pouco de Isaac Asimov, né? Mas principalmente é o data storytelling. Tá certo. Ó, vamos para uma última pergunta, que também nosso tempo está acabando aqui. O R. Fukui está perguntando, mais que isso, que eu acho que foi o ponto que você colocou. Saber que se quer medir é uma coisa que não é trivial para a pessoa de exatas. Uma coisa é fazer o modelo, a outra é interpretar. Acho que um desfecho super bacana aí também para o ponto que você levantou, né? Total. E assim, imagina todas as ordens de interpretação que mora num químico fazendo um teste de laboratório, esse dado alimentando uma máquina que vai para um banco de dados, que cruza com vendas, que chega para um físico, fazer um modelo de previsão que vai para um cara de marketing para tentar falar com as pessoas. Ou seja, isso que a gente nem falou, digamos assim, de People Analytics, né? De repente você até vai achar alguém para falar disso, tal, mas assim, essa história de como as coisas técnicas, abstratas, numa linguagem super específica de um cientista, tem que ser convertida em uma maneira clara de eu falar, ó, isso daqui, na verdade, hidrata um pouco mais, isso daqui dá uma sensação de proteção, protege mais solar, ou dá uma sensação melhor na pele, enfim, o que aquilo entrega, né? E o que está acontecendo, e como é que eu vou transformar
viabilizar esse fluxo do dado. Então, são vários desafios, muito mais da perspectiva humanas, né, de comunicação, de linguagem, de interpretação até da fala e das coisas, do que puramente técnico. Tem, claro, o seu desafio técnico. Eu acho que lá mora o ponto que hoje é super onda, super tendência e super valioso, mas no final é sobre pessoas e sobre comunicação mesmo. Com certeza. O Pablo está pedindo para escrever o autor que citou. Depois, Pablo, eu vou mandar para você. Eu pego com o Bruno aqui e mando, tá bom? Gente, agora sim oficializamos. Bruno, mais uma vez, obrigado aí pela aula e por responder as perguntas também, que acho que foi super enriquecedor. A gente manteve um bate-papo aqui de quase 1 hora, né? Porque o Instagram só permite a gente fazer um bate-papo de 1 hora. Então, mais uma vez, cara, obrigado por participar do projeto. Show de bola. Acreditar no projeto. E a gente quer isso, cara, trazer pessoas que têm expertise para compartilhar o conhecimento que tem com outras pessoas de diferentes áreas. Acho que esse é o meu objetivo. Datalogando na cabeça. É isso aí. Legal, gente. Brigadão, viu? Valeu. Brigadão, Brunila. Um abração, Valeu, cara. Grande abraço. Tchau, tchau.